Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Bem, também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados, vamos para o primeiro relato de hoje, que vem do grupo Conto Contado. Créditos ao grupo. Pois bem, aqui está um conto daqueles de vó, de roda de conversa na cozinha. Aproveitem. Pois é, o tio Zé Afonso sempre contava que o negrinho morava lá. Mas pergunta se eu e mais o Carlos e o Sandrinho demos ouvidos. Era mais um final de férias, daquelas que sempre íamos para o sítio do tio passar uma última semana lá. Foi aí, ou seja, foi lá que eu conheci as profundezas daquela represa. E quase não estou mais aqui para lhes contar. Nego d'água, caboclo d'água, neguinho d'água, são tantos os nomes, mas no final estou querendo falar da mesma coisa. Um fulaninho que mora na Água Doce, vive pregando peças e adora aqueles que não acreditam. Estes viram presas fáceis, que é levado para a imensidão de água para morar. O dia estava abafado. Foi aí que tivemos a ideia de irmos até a represa do desprezo. Tem esse nome porque dizem que há muito tempo atrás uma moça se matou lá depois que foi abandonada dias antes de seu casamento. Mas essa é uma outra história que eu prometo contar em outra hora. Passava pouco mais das 9 horas da manhã, quando saímos de casa com a promessa de voltarmos para o almoço. Mas a água estava tão gostosa que nem vimos a hora passar. Foi quando eu disse aos primos que precisávamos voltar para casa, porque senão o tio ia ficar bravo. Foi quando o Carlos teve uma de suas magníficas ideias, que sempre acabavam mal, mas a gente sempre cedia a elas. Eu não sei o porquê, mas toda vez era assim. Carlos sempre fora um bom argumentador. Vai ver que por isso se deu bem na carreira de advogado na capital. Advoga para peixes grandes e está muito bem, diga-se de passagem. Vocês estão vendo aquele tronco lá no meio da represa? O último que chegar lá limpa o curral e dá comida para os porcos. Uma semana no lugar do outro, sem reclamar. Feito? Sandrinho e eu nos olhamos com aquela cara de quem diz: "Oh, não! De novo não!" Mas mesmo assim concordamos com o gênio das ideias errantes. E lá fomos nós. Ficamos por alguns segundos nas margens, observando o resto de árvore, que deveria estar a uns 6 metros mais ou menos de distância.
e começamos a nossa contagem regressiva de sempre. 3, 2, 1 e foda-se! Nós nos atiramos na água turva e começamos a nadar. A represa devia ter uns 8 metros de profundidade. Eu, que estava fora de forma, com poucas braçadas, já estava querendo pedir arrego, porém me lembrava do cheiro do chiqueiro e era impulsionado. Passei os dois que gritavam: "Volte aqui, Adriano! Não vale, você nem nada tanto assim." Eu pensei: meu parceiro, eu é que não vou limpar o chiqueiro. Nadei como se aquilo fosse valer a medalha de ouro nas Olimpíadas. O que eu não sabia era que nadar valeria algo muito mais precioso de que uma medalha. Valeria a minha própria vida. Quando cheguei no resto de árvore, me agarrei a ele, enquanto esperava a chegada dos dois perdedores. Eu estava exausto, mas com um sorriso largo no rosto. Eu ia ficar de boa por uma semana, e isso era glória. Pouco antes dos meninos chegarem, eu senti algo passando pelas minhas pernas, como se fosse uma corrente de água gelada, bem diferente da temperatura do restante da represa. De início eu não me assustei, até que algo literalmente me puxou para baixo e eu devo ter engolido um mundo d'água, porque eu sentia meu nariz e minha garganta arderem. Eu tentava voltar, mas não conseguia. Eu podia ouvir o Carlos e o Antônio gritando, mas eu não conseguia me libertar. Era como se eu estivesse laçado debaixo d'água. Eu me debatia e não conseguia ver nada, mas sentia que tinha algo ou alguém segurando minhas costas e me forçando cada vez mais para baixo. Até que por uma fração de segundos eu pude vê-lo. Bem pretinho, magro, de cara amarrada. Depois de tanto sofrer, eu lembrei que minha avó sempre dizia: "Filho, toda vez que você sentir medo ou ameaçado, reza o Salmo 91. Eu duvido que o que quer que seja não dê paz para você." Nisso eu comecei a rezar freneticamente no pensamento. As palavras meio que se misturavam, mas eu só queria que Deus me mandasse socorro. Quando eu já ia desistindo, senti algo ou alguma coisa me puxar pelo cabelo. Quando eu por fim consegui me libertar, me deparei com o rosto apavorado do tio Zé. Eu estava atordoado, muito cansado e só queria sair dali. Quando chegamos às margens, eu me deitei ofegante. Estava trêmulo, feito vara verde. O tio também estava cansado por ter nadado muito rápido por mim. E ele estava bravo e aos gritos nos pedia explicação. Por quê? O porquê de suas ordens não terem sido obedecidas. 1 milhão de vezes eu não avisei.
Não foi uma não, seus moleques. Querem morrer? Eu avisei, essas águas têm dono. Eu avisei. Quase que o negrinho leva você embora, desgramado. Eu nunca tinha dado importância para esse caso, para casos de povos antigos até aquele dia. Quase que fui morar no fundo das águas do desprezo, ou seja, quase fui morar no fundo das águas da represa do desprezo. Quase. De cabeça baixa, nós só escutávamos e desta vez o Carlos não teve argumento nenhum. Conta aqui pra mim. Vocês já toparam com o caboclo por aí? E aí, aterrorizados, já toparam? Bem, eu não topei e nem quero. Já tive uma experiência meia que parecida, que prometo contar em uma live. Me lembre quando estiver fazendo live ao vivo, tá bom, meus amores? Deixem suas opiniões nos comentários, lembrando de sempre comentar com respeito. E agora vamos ao próximo de hoje. E esse também é do grupo Conto Contado. Um demônio quase nos destruiu. Isso aconteceu em meados de 1980. Eu tinha menos de 15 anos, um adolescente. Era manhã, fria e chuvosa, não me lembro por certo a data. Fim de quaresma, meio de abril talvez. Eu vivia em Santiago, Rio Grande do Sul. Nesta época, minha família vivia da venda de gado. Morávamos num sítio deixado pelo meu avô, Acácio, e minha avó Josefina, que com muito esforço e trabalho duro conseguiram adquiri-lo e deixaram ao seu único filho, Rodolfo, meu pai. Ao menos pensávamos isso. Hoje tenho quase 60 anos. Vivo em uma cidade grande, cheia de prédios e indústrias, mas ainda me lembro da juventude rural como se fosse ontem. A política ainda não era tão corrupta, as guerras não eram tão comuns e as notícias sobre acidentes com aviões, navios e outros veículos eram raras. Claro, talvez não por não acontecerem, mas sim pela falta de meios de comunicação mesmo. Mas enfim, voltemos ao ponto principal. Não era raro eu pastorear sozinho os poucos bois que tínhamos. Meu pai vivia indo para a cidade, atrás de compradores, e o serviço do campo ficava para mim. Bartolomeu, meu filho, cuida lá do gado, que em poucas horas o pai volta. Mas bah, não deixe nenhum deles sumir, guri. Se dormir como da outra vez, te quebro a vassoura nas costas. Apesar das ameaças, meu amado pai nunca fez isso. E depois dos avisos, lá ia ele para a cidade. E eu dava meia volta com o meu cavalo e ia para baixo do ranchinho que ficava ali perto. Aprontava logo um chimarrão e ali sentava esperando a chuva passar. Minha mãe, Dona Camila, como era conhecida, ficava em casa, sempre mexendo no tacho para fazer doces que vendia aos sábados na feira. Então eu ficava tranquilo ali, sozinho com a chuva caindo. Mas depois desse dia, eu nunca mais o fiz.
Lá estava eu, saboreando meu chimarrão, observando os bois de longe. A chuva engrossava lá fora do ranchinho e eu forçava a vista para verificar se todo o gado ainda continuava ali. Juntos embaixo de algumas árvores, de repente um rebuliço aconteceu. Os bois começaram um tumulto, correndo todos em direções opostas, batendo-se e chifrando-se, e também se mordendo. Aquilo me deixou confuso. Eu nunca tinha visto algo assim, mas bah! Peguei logo minha espingarda de 2 canos e me posicionei abaixado. Seja lá o que fosse, seja lá que animal fosse que estivesse causando aquilo, logo sairia do meio da boiada. Poderia ser um guará, uma sussuarana, uma onça pintada, talvez, quem sabe, uma sucuri não tenha se metido a besta ali no meio. Bem, seja o que for, ia tomar chumbo quando se mostrasse. E não demorou muito para eu ver o que estava causando aquela confusão. Ou seja, não demorou muito para o ser aparecer. Mas confesso que eu preferia não tê-lo visto. Do meio da boiada, saiu como que por feitiçaria, sem nenhum arranhão, um ser de aparência demoníaca. Seus pés lembravam pés de bode. Seu tronco e seus braços eram humanos, mas o mais bizarro era sua cabeça. Sua cabeça não humana. E assim como seus pés, a cabeça era de animal. Uma cabra, para ser mais específico. Sim, eu estava diante do próprio demônio. Aquela criatura, mesmo que de longe, fedia a enxofre. Mesmo mais de 50 metros de mim, seu cheiro era podre. A água da chuva caía sobre seu corpo e evaporava, transformando ele numa figura ainda mais sinistra. Ele se aproximava, mas eu estava paralisado. Seus pés não tocavam o chão. Ele flutuava como um corpo no ar. Não tive mais forças. Desmaiei. Acordei um tempo depois em casa, com os meus pais ao meu redor. Minha mãe, desesperada, me abraçava. Meu pai, sentado na cadeira, chorava e me olhava dizendo em soluços: meu querido filho, que bom que está bem. Sim, pai, estou, mas por que choras? Pensei em falar do que vi, mas ainda queria entender aquilo. Meu pai, juntando forças, respondeu apenas: bah, guri, se estou chorando tenho motivo, tchê. Olhe lá fora. Um pouco assustado e confuso, abri a porta e me deparei com o motivo que causava o pranto do meu pai. Todo o nosso gado estava morto. Fumaças saíam de seus corpos. Olhei para o meu pai, balançando a cabeça negativamente, triste. Pois é, guri, um raio caiu no campo, matando eles. Ainda bem que você estava protegido, meu filho. Me calei, em choque, sem entender nada. Mas no fundo, eu sabia o que tinha matado o nosso gado. Um demônio. Nunca contei ao meu pai o que aconteceu,
Mas depois do ocorrido, vendemos o sítio e nos mudamos para a cidade, onde consegui estudar e me formar em História e dar aulas a alunos carentes. Muito tempo depois daquilo, fui procurar uma benzedeira, tentar entender o que tinha acontecido. A única coisa que ela me disse foi: o que provocou o que você viu foi um pacto que seu avô fez e não cumpriu. Meus aterrorizados, sinistro. Por isso temos que tomar cuidado com o que nos envolvemos. Eu, hein? Cruzes. Isso é para arrepiar, não é? Vou contar mais um aqui do grupo Conto Contado. Pensamentos. Malditos gatos heróicos. Tenho o costume de procurar relatos e vídeos sobrenaturais pela internet. Faço isso diariamente. Acho divertido procurar algo para me assustar, além, claro, do fator curiosidade. Porém, raramente me assusto ou fico com medo de algo que vejo por aí. No entanto, certa noite, assisti um relato muito estranho e bizarro sobre uma casa assombrada. Confesso que nesse dia me senti um pouco mal com a história, pois ela não terminava bem como a maioria. Terminava com a família indo embora da casa, pois a assombração não saía de lá, nem com a ajuda de padres, médiuns ou pastores. O que me deixou perplexo, pensativo e, pior, assustado intimamente. Eu sabia que, seja lá o que fosse que tinha na casa do relato, permanecia lá. Assombrações presas a ambientes dificilmente seguem as pessoas ou mudam de lugar. Por isso que às vezes existem prédios e construções novas que, mesmo construídas recentemente, são assombradas. Lembrem-se disso. No entanto, mesmo sabendo de tudo isso, outra coisa eu sabia: nossos medos e sentimentos negativos podem atrair outras entidades. Fiquem atentos. E era isso que me preocupava. Eu sabia que se eu ficasse pensando muito, atrairia algo para minha casa. Mas por mais que eu tentasse, a sensação de medo, as lembranças não sumiam. Fui me deitar e, ao tentar dormir, orei. O coração se acalmou, mas as memórias não. Elas não desapareciam. Aquele relato ficou martelando na minha cabeça enquanto eu tentava dormir. Até que certa hora começou a chover muito forte. As gotas de chuva pareciam grossas e constantes, o que me deu certa indução ao sono. Consegui dormir. No entanto, cerca de alguns minutos depois, tive um pesadelo. Para ficar mais claro, antes de contar, vou explicar como é o meu quarto. Sem porta, apenas um lençol, só um lençol cobre a sua entrada. Durmo em direção a ela, num colchão no chão. Foi aí que o pesadelo aconteceu. Sonhei que a cada relâmpago dado lá fora, a porta do quarto se iluminava, deixando à mostra por trás da cortina a silhueta de um homem baixo, magrinho, aparentemente com cabelos compridos. Na mão um facão, desses de cortar cana, mas o pior de tudo era como ele movia a cabeça, para cima, para baixo, para frente, para trás, mas não era tão flexível. Seu pescoço parecia quebrado,
como se algo sobrenatural é que fizessem tais movimentos. Meu coração disparava. Eu tentava gritar, mas nenhum som saía. No sonho, fechei os olhos, me senti inútil, paralisado, com medo. Nada em mim se movia. Não conseguia concentrar as ideias. Achei que fosse morrer. Estava me rendendo àquela maldita aparição. Foi aí que ouvi miados. Sim, miados de gatos. Só para deixar claro, tenho 4 gatos. Às vezes me tiram a paciência com suas bagunças e artimanhas felinas, mas eu os amo. E depois dessa noite, tive a certeza de que eles também me amam. E ao ouvir aqueles miados, a criatura pôs a mão nos ouvidos, abandonando o facão que estava em suas mãos. Logo ficou de joelhos, como se tentasse desesperadamente parar de ouvir os miados. Ele sumiu e eu consegui me mover. Acordei daquele pesadelo terrível. Olhei em volta e nada da criatura. Olhei para a porta, não estava lá também. Sumiu a criatura maldita. Senti algo nos meus pés, os gatos, meus 4 gatos acordados, sentado à beira dos meus pés, orelhas altas, atentos, olhando para a porta, triunfantes. Então entendi, aquilo nunca tinha sido um pesadelo. Eles me protegeram. Amem seus animais. Nossa, que lindo! Muito bom! Maravilhoso! Relato realmente maravilhoso. Bem, se você ficou comigo aqui até o final do relato, é porque gostou do que ouviu. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, deixa um comentário aí na área destinada aos comentários, lembrando de sempre comentar com respeito. Também peço para você que vai lá no sininho das notificações, dá uma dedadinha lá rapidinho, 1 segundo, e sempre que tiver conteúdo aqui você será notificado. Também não saia desse vídeo sem meter o dedo no like, viu? É rápido, 1 segundinho para você e ajuda muito o canal e, em consequência, me ajuda também. Quero pedir também de coração para quem puder ajudar o canal monetariamente falando, quem quiser e puder, é claro, pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers e pelo Valeu, e também via Pix. A chave do mesmo estará na descrição do vídeo e anexado no primeiro comentário. Se você tem um conto, um relato, uma história que queira estar compartilhando conosco aqui, envia para o e-mail do canal. Para mim será uma honra contar o seu relato, o seu conto, sua história. Lembrando que, se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, eu garanto o seu anonimato, mas escreve no relato, tá bom? E se você quiser que eu transforme seu relato em conto, me dê autorização por escrito também no próprio relato. E se você quer que eu leia o seu relato, conto e história, divulgando o seu vlog, seu livro, seu canal, sua página, enfim, também será uma honra para mim. Contarei os relatos, né, e te darei os créditos. Aqui você escolhe como quer ter o seu trabalho narrado por mim. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com.
tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como nas playlists do canal. Lá você encontra muitos vídeos com muitas histórias. Você pode também estar prestigiando os outros canais da Angel. Tem o canal Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal dedicado à minha, à sua, à nossa evolução espiritual. Também tem o canal da Angelzinha, contando historinhas e vivendo aventuras com os seus pequenos. E também tem o canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, lendas, histórias, casos de extraterrestres, relatos, enfim. Um canal eclético, o Tudão da Angel. E o projeto Lendo com a Angel, Domingo com o Drácula e outro projetito secretito, que é nas quinta-feiras, que você tem que ir lá para conferir, que eu não vou dar spoiler, está bem ativo lá e cheio de vídeos novos. Você também pode me seguir nas outras redes sociais. Será uma honra para mim ter vocês sempre comigo, meus amores. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Hoje quero mandar um beijão todo especial para o grupo Conto Contado, que sempre me fornece histórias maravilhosas. Gratidão, gratidão e gratidão. E principalmente quero agradecer a todos vocês por estarem comigo, sempre fazendo parte da minha vida, disponibilizando o seu amor, o seu carinho e o seu bem mais precioso, o seu tempo. Muito obrigado mesmo. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!